Olá, amigos da Seichonoye, vocês que acompanham o programa semanalmente, nosso muito obrigado. A você que está assistindo, talvez aí pela primeira vez, o programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado pela sua participação. Hoje nós teremos um assunto de veras bastante interessante. Vamos aprender como que aquilo que acontece ao nosso redor, como isso ele de fato se manifesta. Será que é algo que ocorre por acaso? Será que são situações involuntárias? Será que eu tenho boa sorte? Ou será que talvez eu tenha má sorte? Ou seja, será que tudo aquilo que acontece ao meu redor é produto de uma má sorte? É comum encontrar pessoas que pensam que sempre o vizinho tem mais boa sorte do que ele tem. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, entender um pouco mais do que é Deus, como Deus se manifesta, como Deus faz com que as coisas todas funcionem de acordo a uma determinada ordem. Muito obrigado, então, novamente por vocês assistirem. Estarei utilizando hoje trechos deste canto, que é um canto em louvor ao Bodhisattva que reflete os sons do mundo. É um lançamento recente aí da Seichonoye. Estamos aí iniciando o ano de 2017. Este canto em louvor ao Bodhisattva chegou na Seichonoye no ano de 2016. E eu acredito que é uma leitura bastante importante para que você possa aí fazer com que 2017 seja um ano extraordinário. Ok? Vamos lá. Vocês que estão aí sempre nos ouvindo, participando, acompanhando pela internet, acompanhando pela TV, ou acompanhando até pelo rádio. Meu nome é Mário Gabriel França Silva, participo na Seichonoye já há mais de 27 anos, e assim como muitos de vocês, como muitas pessoas que vêm na Seichonoye, olha, a grande maioria, obtive grandes mudanças na minha vida. E uma das perguntas, eu creio que uma pergunta que todo indivíduo alguma vez na vida ela se faz: o que é Deus? Será que Deus existe? Como que eu posso ver Deus ou sentir Deus? Bom, na Seichonoye explicamos que Deus, lógico, ele não pode ser visto. Deus não é um ser físico, um ser carnal. Ele é lei. A lei, ela existe sempre para manter uma determinada ordem. Por exemplo, nós temos leis municipais. Também existem as leis estaduais e existem as leis federais. Uma lei municipal, ela não é superior a uma lei federal. Pelo contrário, a lei federal, ela comanda, inclusive, aquilo que acontece nos nossos municípios, recentemente escolhemos prefeitos, vereadores. Esse prefeito, esses vereadores, aquilo que eles determinam, aquilo que eles colocam como proposta, tem que estar dentro de uma lei, que pode ser municipal, deve estar amparada por uma lei estadual, mas, sobretudo, por uma lei federal. E na nossa vida também existem leis. No mundo físico existem leis. Temos a lei da física, temos leis químicas, as leis da matéria, de uma forma geral. Um exemplo clássico que todos conhecem, a lei da gravidade. Se eu deixo essa caneta cair, se eu solto ela, ela vai cair, porque aí existe uma lei da gravidade que faz com que ela não se mantenha flutuando, nem muito menos ela sobe, não, ela vai cair. Essa é a lei da gravidade. No mundo também foi criado pelo ser humano uma outra lei, que é a lei da aerodinâmica. A lei da aerodinâmica, classicamente conhecida, o exemplo disso é a turbina do avião, que faz com que, por determinado tempo, essa turbina, com a sua força, com a sua rotação, faz com que ela consiga dominar a lei da gravidade. Então, também no mundo físico, existem leis que se sobrepõem a outras leis. Mas será que nesta vida somente existem as leis físicas? Será que na nossa vida somente existe aquilo que nós conseguimos captar com os 5 sentidos? Na realidade, não é assim. Fora das leis físicas, além das leis físicas, por exemplo, nós podemos encontrar as leis mentais. As leis mentais é aquilo com que faz, aí começamos a explicar um pouco mais sobre o tema, como é que as coisas que acontecem no nosso
redor, aquilo que acontece no exterior, ela se manifesta. Porque existe algo chamado lei mental. A lei mental é aquilo que dá vida a tudo aquilo que você pensa, a tudo aquilo que você acredita, aos seus pensamentos, às suas palavras e às suas ações. Então, como que as coisas ao meu redor, elas são assim, ou por que elas são assim? Porque eu tenho um determinado tipo de crença, porque eu utilizo determinado tipo de palavras, porque eu me comporto de uma determinada maneira. Aí operam as leis mentais. Mas será que nessa vida somente existem leis mentais? Não. Saibam que tem leis superiores às leis mentais, como a lei do amor, lei do espírito, lei da vida. Essas leis, aí está Deus. Então, a lei de Deus, ela existe para manter uma determinada ordem, assim como as leis municipais, as leis estaduais ou as leis federais. A lei de Deus é uma lei superior. É por isso que, por exemplo, uma pessoa que estava padecendo por um determinado problema que foi ocasionado por algum conflito mental, sentimento de ódio, de rancor, quando essa pessoa abandona o ódio, substitui o ódio pelo amor, né? Através do perdão, perdoa o outro, substitui aquele ódio que sentia pela pessoa e passa a amar e agradecer esse ser que antes ele odiava, ele passa a vibrar o estar de acordo com a lei do amor de Deus, que é uma lei superior. E aquilo que estava se manifestando como consequência desse ódio, desse rancor, deixa de existir, porque aquela pessoa que estava manifestando simplesmente uma lei mental, em desordem com a lei de Deus, que é a lei superior, em um determinado momento, estabelece uma harmonia com a lei superior, que é a lei do amor, e aí as coisas passam a mudar. Bom, então, você que já conhece a Seitonie, sabe que este mundo, ele é sombra da mente. Você que está assistindo pela primeira vez, ficou sabendo agora, pela Seitonie, que aquilo que acontece ao meu redor é produto do meu estado mental. Perfeito? A minha mãe, ela foi costureira por muito tempo, né? Praticamente a vida inteira dela, ela trabalhou como costureira, né? Como modista. Isso lá no Uruguai, né? Quando nós morávamos no Uruguai. E eu sou o caçula da família, então eu sempre, eu cresci vendo a minha mãe costurando. Não sei se você alguma vez já foi em alguma costureira, né? Se você já foi, praticamente hoje em dia, raramente as pessoas vão, né? Elas compram já sua roupa pronta. Mas se você já foi, né, você sabe que não é na primeira visita que você faz numa costureira que ela vai já de cara sair costurando a roupa ou fazendo a roupa que você deseja. O que ela faz primeiro? Ela vai tomar as suas medidas, né? Primeiro ela vai tomar as suas medidas. Bom, lógico, primeiro você vai ter que falar o que você quer, né? Olha, quero uma calça, quero uma blusa, quero uma saia, enfim. Então, depois disso, provavelmente ela vai orientar você, olha, a moda é essa aqui. É claro que o cliente sempre tem razão, né? O cliente vai decidir o que ela quer. Depois vai tomar as medidas. Depois que toma as medidas, será que a costureira ela já sai recortando o tecido? Não. Tem um processo que antecede ao recortar o tecido, que é criar um molde. Então, depois das medidas, ela vai criar um molde. O molde ele é feito num papel. Então, em casa nós tínhamos sempre muito jornal. Então, a mãe juntava jornal, ela colocava o jornal em cima da mesa, depois com as medidas e com o modelo de roupa que a sua cliente, geralmente eram todas as mulheres, pediam, ela desenhava de acordo com as medidas aquela roupa e ela recortava aquele molde. Depois que o molde estava recortado, o tecido embaixo, o molde em cima, aí sim ela recortava o tecido, deixava uma rebarba. Depois que o tecido estava recortado, o que ela fazia? Ela colocava aquele tecido na máquina? Não. Antes de colocar o tecido na máquina, ela fazia aquele ponto, que não é o ponto já definitivo. Desculpa, aqui no Brasil não me lembro, mas no Uruguai a gente chamava de alinhavar, né? Alinhavar. Então, ela alinhavava o tecido, ou costurava aquele ponto, geralmente era a mão mesmo, né? Pronto, estava alinhavado,
chamava cliente. Depois que chamava cliente, experimentava a roupa, ajustava algumas coisas se era necessário, se não, ótimo, está perfeito. Aí sim, ela passava na máquina, costurava e depois se entregava naturalmente a roupa para sua cliente. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Será que o que tem a ver o tema com a vida da minha mãe e o processo de construção de uma roupa? Porque a minha mãe nunca costurava nada, nunca fazia nenhum tipo de roupa sem antes ter um molde. E na nossa vida é similar ou semelhante àquilo que o processo de trabalho da minha mãe. Porque tudo aquilo que você faz, ou tudo aquilo que acontece, acontece porque você tem um molde mental. Sem esse molde mental, a sua vida não seria assim. Ela é assim porque existe um molde mental. As coisas se manifestam dessa forma porque existe um molde mental. Se aquilo que está se manifestando não me agrada, saiba que ele se manifesta dessa forma porque você tem um molde mental. Mas por que será que a vida é assim? Qual o objetivo de que tudo se manifeste de acordo com o molde mental? Se tudo se manifesta de acordo com o molde mental, porque é um processo que a vida utiliza para fazer com que você corrija as suas ações. Perfeito? É um processo que a vida utiliza para que você perceba, poxa vida, da forma que eu estou vivendo, as coisas que estão acontecendo, não é legal. Geralmente, é muito comum que as pessoas tenham uma interpretação errada, equivocada daquilo que está acontecendo. Nós pensamos que o outro é mau, ele não presta, ele não serve. Meu marido, o filho, o vizinho, enfim, ele não serve, ele é ruim. O comportamento, o caráter da outra pessoa, ela é ruim. Mas, na realidade, nós vamos perceber que não é bem por aí. Okay? Que nós vamos perceber que não é bem por aí. Bom, meus amigos, nós vamos fazer uma pausa. Assista aí a dica que a Seicho no Ie está lhe passando neste momento. Muito obrigado. Já é tradição. Todo domingo, das 9 às 11 horas da manhã, em mais de 500 pontos espalhados pelo Brasil, você tem um encontro marcado com a felicidade. É o Domingo da Seicho no Ie, onde você assiste a reuniões alegres, com palestras que ensinam a arte do bem viver e como superar os mais diversos problemas do cotidiano. Como se tornar mais saudável, dicas para atrair a prosperidade, o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa e plena. Tudo isso você encontra nos nossos núcleos a cada manhã de domingo e com entrada franca. E mais, livros que iluminam a vida, orientação pessoal com professores da Seicho no Ie, espaço infantil onde seus filhos aprendem o beabá de uma vida mais harmoniosa e ligada a Deus. Enfim, aqui você encontra amigos, respostas e o conforto espiritual necessário para superar todos os obstáculos. Venha e traga sua família para o Domingo da Seicho no Ie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Confira a nossa programação. Ok? Você assistiu? Prestou bastante atenção nessa grande dica que a Seicho no Ie está lhe dando? Olha, pratique e coloque em ação tudo aquilo que nós estamos falando. Seicho no Ie é uma filosofia religiosa. Sendo uma filosofia religiosa, ela não discrimina e aceita pessoas de diversos tipos de religiões. Então, procure conhecer mais a Seicho no Ie, leia os livros da Seicho no Ie, realize as práticas que a Seicho no Ie lhe recomenda e que você verá que se você já tem uma religião, segue uma religião, você vai compreender melhor ainda e você verá que sua vida vai tomar um rumo para felicidade e uma vida cada vez melhor. Vocês compreenderam aquele exemplo que eu dei para vocês da minha mãe? Então, na nossa vida, tudo se manifesta de acordo com um molde mental.
Muitos pensam que é o castigo de Deus, muitos pensam que tem má sorte, muitos nem sabem por que a vida é assim, mas geralmente essas pessoas atribuem a esses fatos a uma força externa e pensam que nada é da sua inteira responsabilidade. E saiba, meus amigos, que tudo é sim da nossa responsabilidade. O legal de tudo isso, o bacana de tudo isso, que tudo isso nós criamos através da mente. Então, se aquele molde mental não está me agradando, basta que você rasgue aquele molde mental, jogue fora aquele molde mental e construa de agora em diante um molde mental adequado para a sua vida, aquilo que você deseja. Aprendemos na Seichonoye, e aí se encaixa bem no título do livro que estou mostrando aqui, nessa câmera aqui para vocês, né, que é o Bodhisattva que reflete os sons do mundo, né? O que é o Bodhisattva que reflete os sons do mundo? Lógico, isso é um termo oriental. Seria a manifestação da compaixão, da grande sabedoria de Deus, que utiliza esses mecanismos para fazer com que você progrida, cresça e seja cada vez melhor. Então, muitas vezes encontramos pessoas que aparentemente são ruins, mas na realidade não são ruins. Elas estão manifestando como reflexo da minha mente algo que eu estou falhando, algo que eu devo corrigir, alguma coisa que ficou pendente para trás. E essa grande sabedoria de Deus, essa grande compaixão de Deus, faz com que eu enxergue o outro como alguém ruim, mas na realidade não é ruim. Na realidade não é ruim, porque quando eu mudo o meu molde mental, quando eu rasgo aquele molde mental, quando eu deixo de ver o outro como uma pessoa ruim, o outro muda. Então, ele nunca foi ruim. A essência do ensinamento da Seichonoye diz que todo ser humano é filho de Deus e perfeito, completo. Não falta absolutamente nada. Quando coisas más ou coisas que não desejamos se manifestam, mais do que procurar a causa externamente, devemos primeiramente refletir sobre nós mesmos e ver que deve existir dentro de nós um modelo da nossa mente, desse tipo de pensamento. Um modelo mental que corresponda a esse tipo de situação. Se eu constantemente estou me queixando pela vida, me queixando porque eu não tenho dinheiro, porque não tenho recurso, essa queixa, a vibração desse pensamento, dessa crença, fará com que cada vez mais eu não tenha recursos. Aí existe a participação desse Bodhisattva que reflete os sons do mundo, o refletir os sons do mundo, os pensamentos das pessoas, os pensamentos do mundo, e se manifesta como carência. Mas o objetivo não é que você sofra, o objetivo é que você perceba o que você deve mudar, o que você tem que mudar por detrás dessa situação, aparente situação. Se todo homem filho de Deus é perfeito, no mundo perfeito criado por Deus não há carência. Mas se a minha mente manifesta carência, vai se manifestar, vai se projetar no mundo ao redor uma situação de carência. Falta de saúde, falta de recursos, conflito entre as pessoas. Então, o problema não é o externo, né? O problema não é o mundo criado por Deus. Eu devo corrigir a minha mente. Vamos imaginar, usando aí uma analogia que talvez reflita melhor aquilo que estamos aí explicando. O conteúdo de tudo aquilo que estou falando para vocês está aqui nos livros, né? Tudo aquilo que nós falamos no programa da Seichonoye está nos livros, né? Então, estamos também em um estúdio. Vamos supor que esse estúdio aqui seja o mundo perfeito criado por Deus, né? E onde você está seria o mundo fenomênico. Para que esse programa, né, para que esse áudio, né, para quem está ouvindo pela rádio chegue até vocês, é necessário um equipamento que grave esse áudio, uma câmera que esteja filmando, okay? E que isso, através dessa antena de TV ou antena de rádio, você consiga captar. Mas, se não há problema no aparelho, e o mundo de Deus é perfeito, ou seja, tudo isso aqui é perfeito, porém, se há um risco na câmera, se há um problema no áudio, vai chegar distorcido. Então, não é o rádio que você tem que trocar nesse caso. Não é o seu aparelho de TV que você tem que trocar. Não é o mundo da imagem verdadeira que tem que mudar. É esse equipamento que tem que mudar. Okay? Esse equipamento seria a nossa mente. Então, se há um risco na mente,
Se há uma ideia equivocada na mente, vai se projetar na minha vida o mundo perfeito, mas com algo que não está perfeito. Com um risco, vamos dizer assim. Se eu sou filho de Deus perfeito, dotado de provisão infinita, essa é a minha natureza. Mas se por livre e espontânea vontade, por alguma crença equivocada, eu acredito que eu não sou tão próspero assim, que este mundo é cheio de carências, que estamos passando por momentos de crise e que eu posso ser atingido por essa crise, isso seria o risco na lente, ok? Vai se manifestar na minha vida uma situação semelhante àquilo que você está acreditando. Essa situação que está acontecendo na nossa vida não é castigo de Deus. Aí existe a compaixão de Deus, o amor misericordioso de Deus, a sabedoria absoluta de Deus, que mostra, que dá pistas, né, para que você perceba aquilo que está na sua mente, aquilo que você tem que corrigir no seu estado mental. Não adianta você querer mudar o mundo fenomênico, nem querer mudar o mundo da imagem verdadeira. Porque o mundo fenomênico, ele vai mudar se você muda os seus pensamentos. A imagem verdadeira, ela não vai mudar, ela já é perfeita. O que nós temos que mudar? O que nós temos que prestar atenção? É a essa ação misericordiosa do Bodhisattva que está lhe mostrando que algo na sua conduta você tem que mudar. Você tem que reflexionar um pouco mais, você tem que ser talvez mais amoroso, mais carinhoso, acreditar mais em você, ter plena certeza que você tem capacidade. Se há conflito com alguém, esse conflito com alguém está me ensinando que, na realidade, o outro é filho de Deus e ele é perfeito e que eu e ele somos um só, que fazemos parte de uma única vida. Mas, se eu insisto na crença que ele não é nada perfeito, que ele está dotado de muitas imperfeições e que parece que nasceu neste mundo somente para atrapalhar a minha vida, cada vez mais vai se manifestar no meu exterior essa imperfeição. A ação do Bodhisattva que reflete o som do mundo é aquilo que está acontecendo, que tem por objetivo promover em mim a grande salvação. Meus amigos que assistem o programa da Seichonoye, que estão participando do programa da Seichonoye, muitíssimo obrigado. Ligue para nós, o telefone para quem pode neste momento, ou quando você puder ligar por telefone fixo, o telefone é 0800 770 2600. Escutou direitinho? Porque o meu sotaque, às vezes, faz com que a pessoa não entenda bem, mas vai aparecer aí na sua TV, né? Ou no rádio, depois o locutor vai melhorar aí, 0800 770 2600, e não somente para você adquirir algum livro, mas se você quer alguma informação, eu posso assistir alguma palestra ao vivo, né? Conversar com alguém da Seichonoye, eu quero dividir os meus problemas para ver o que ele me aconselha, ligue para nós que nós com certeza atenderemos você com muito carinho e indicaremos o local mais próximo para que você possa participar. Um grande e um forte abraço, nos vemos prontamente e vamos fazer com que este ano seja o melhor ano da nossa vida. Muito obrigado. Há 11 anos no ar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza, a Seichonoye TV agora amplia seus horizontes e agrega novas tecnologias com o objetivo de se desenvolver e levar a um número de pessoas cada vez maior à verdade homem-filho de Deus. Agora você pode assistir a Seichonoye no café, no metrô, na fazenda, na rua. Assista diariamente a Seichonoye na TV, no computador, no tablet ou no smartphone. Acesse www.sni.org.br. Novos programas todos os dias. Seichonoye na TV, a qualquer hora, em qualquer lugar, numa tela perto de você. Oração para louvar o Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Este mundo manifesta o poder da soberba sabedoria do Bodhisattva que reflete os sons do mundo. O termo Bodhisattva que reflete os sons do mundo não é um mero nome de um Bodhisattva individual. É a grande compaixão, o poder da soberba sabedoria e a lei da mente que estão onipresentes no universo. Refletir os sons do mundo significa a grande compaixão, bem como o princípio de função de livre empatia,
que se manifesta nas formas de acordo com o desejo de todos os seres vivos, para salvá-los. Isto é o que significa quando dissemos que o Bodhisattva muda em 33 diferentes formas para nos salvar. O fato do Bodhisattva manifestar-se como lei da mente, de acordo com as mentes dos seres vivos, é em si a grande compaixão. O Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, aparece em diferentes formas e nos dá lições de salvação. As formas das montanhas, ou o ir e vir das nuvens, o som dos ventos, o fluxo dos rios, todos são lições de compaixão do Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Aqueles que tiverem ouvidos em sua mente, ouçam. Aqueles que tiverem olhos em sua mente, vejam. Além disso, o Bodhisattva que reflete os sons do mundo aparece na forma de pessoas ao nosso redor e sempre nos dá lições da verdade. A pessoa que parece ser rude, na verdade, não é rude. O Bodhisattva que reflete os sons do mundo sente que algo está rude em algum lugar da nossa própria mente e o está manifestando. É por isso que não devemos odiar os outros. O Bodhisattva que reflete os sons do mundo aparece como nosso pai, mãe, ou nosso marido ou esposa, ou nossos irmãos e irmãs, ou parentes afins, ou o presidente, executivos, companheiros de trabalho ou subordinados em nosso local de trabalho, e está constantemente nos dizendo algo. Aqueles que tiverem ouvidos em sua mente, ouçam. Aqueles que tiverem olhos em sua mente, vejam. O profeta não está longe, não está nas montanhas, não está nas ruas. O profeta está aqui e agora. O profeta está dentro de mim mesmo. Tudo o que penso aparece no meu interior. Tudo no que acredito aparece no mundo exterior. E tudo o que eu falo aparece nos outros. Tudo o que eu penso, acredito, e tudo o que eu falo torna-se profecias e, eventualmente, aí chegará a hora em que eles se manifestam. Portanto, não devemos pensar, acreditar, nem falar das coisas que são malévolas, odiosas, deprimentes ou negativas. Quando coisas más ou coisas que não desejamos se manifestam, mais do que procurar a causa externamente, devemos primeiro refletir sobre nós mesmos e ver que deve existir dentro de nós um modelo da nossa mente desse tipo. Podemos tentar extinguir o fogo no mundo exterior, o que pode parecer que o fogo temporariamente tenha sido extinto. Mas, porque a origem do fogo se encontra dentro de si, se não extinguirmos primeiramente a causa que está dentro da nossa própria mente, o fogo acenderá novamente de um lugar diferente. O Bodhisattva, que reflete os sons do mundo, é a manifestação da grande compaixão do Tathagata da luz, desimpedida a todas as direções. É por isso que o Bodhisattva permeia todas as direções. Embora os nomes da principal divindade de adoração de cada religião possam ser diferentes, aquela divindade é a manifestação da grande compaixão do mesmo Deus que preenche e permeia toda parte, todas as direções. É por isso que todas as religiões retornam ao um. A principal divindade que a Seicho-no-Ie reverencia é o Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Eu louvo o Bodhisattva que reflete os sons do mundo.